Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 1º de setembro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Nossa Rocha e Refúgio. O texto base para o nosso estudo de hoje, Salmo capítulo 62. Quando nós olhamos para algumas pessoas que têm a tendência de reagir ou de agir de forma impulsiva, tentando se estabelecer, às vezes com acusações, com brutalidade, com discussões eternas. Pessoas que às vezes acabam se colocando na vida como pessoas com uma arrogância, uma prepotência muito grande. Normalmente, de forma consciente ou inconsciente, essas pessoas costumam estar escondendo uma, uma baixa autoestima. Essas pessoas acabam tentando compensar uma visão desequilibrada que têm de si mesmos, tentando, de alguma maneira, se colocar dentro da sociedade e, às vezes, até pisando nos outros, para provar que são melhores do que aquilo que, inconscientemente, eles pensam a respeito de si mesmos. Uma das coisas que eu tenho percebido, dentro do contexto do meu ministério, é que quanto mais uma pessoa se cerca de Deus, quanto mais uma pessoa vive em comunhão com Deus, tanto menos necessidade de provar quem ela terá em relação aos outros. Quanto mais uma pessoa mantém comunhão com Deus, quanto mais ela compreende quem Deus é e o valor que nós temos em Cristo, menos ela vai ter necessidade de estar se expondo, ou de estar brigando, ou ganhando discussões. Já para poder pensar que na maior parte das vezes em que nós entramos em discussões, e às vezes discussões por razões banais, quando chega no final e você prova por A mais B que você está certo e o outro está errado, aí você para poder pensar, o que eu ganhei com isso? Você acaba descobrindo que você mais perdeu do que ganhou. Você ganha uma discussão, mas acaba ferindo as pessoas que estão à sua volta. Eu não estou querendo dizer com isso que nós devemos simplesmente deixar que o mal prospere, que nós não vamos falar daquilo que é bom. Mas existe tempo, como nós mencionamos na lição de ontem, existe tempo para tudo embaixo do sol. Existe tempo para falar e tempo para ficar calado. E todas as vezes que eu olho para os evangelhos e vejo Cristo Jesus falando, Jesus nunca foi de falar quando ele não sabia que era importante que algo fosse dito. Quando ele percebia que aquilo era para jogar pérolas aos porcos, ele se calava, como mencionamos na lição de ontem. Mas como é que nós podemos ter esse equilíbrio? A única oportunidade que nós temos é a de estarmos firmemente alicerçados em Cristo. Há uma luta que nós temos que ter todos os dias, e essa luta nós não podemos, de forma alguma, colocar em segundo plano. Não podemos nos eximir da nossa responsabilidade diante dessa luta que temos que entreter. É a luta pela comunhão. Todas as vezes que você gasta muito tempo com Deus em oração, você pode ter certeza que você vai ganhar tempo em relação a outras coisas que têm que ser feitas, principalmente quando você encontra pessoas que vão estar tentando buscar pretextos para tentar arranjar confusão com você, para tentar fazer com que o seu sofrimento seja ainda maior. Às vezes, o sofrimento de alguém que, com autocontrole, não reage diante da provocação é muito menor do que se essa mesma pessoa colocasse para fora tudo aquilo que ela está pensando, xingasse, blasfemasse ou provasse que o outro estava errado. No segundo caso, todas as vezes que você encontra pessoas muito combativas, pessoas que o tempo todo bateu, levou e não leva o desaforo para casa, normalmente essas pessoas nunca têm paz, nunca têm sossego. Porque uma discussão vai se seguir a outra e a outra e a mais outra. Por isso, a coisa mais importante que temos a fazer é exatamente nos escondermos na rocha que é Cristo Jesus. Se você estiver escondido em Cristo, então aquilo que Cristo é vai influenciar quem você é. E ao invés de estar reagindo de forma impulsiva diante das provocações, mesmo enquanto estiver passando pelo crisol, você vai ter a possibilidade de poder reagir de forma cristã, como alguém que teme a Deus. É um desafio? É. Mas você vai reparar que se você estiver escondido em Deus, isso não vai ser uma coisa difícil de fazer.
Só é difícil para quem está agindo na carne. Quando você está agindo no Espírito, não é difícil. Porque o Espírito de Deus é que vai estar dominando o seu eu. O seu eu tem que estar escondido em Cristo Jesus. A ponto de podermos dizer, como o apóstolo Paulo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu gostaria de viver essa realidade, e você? Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e que quer que tenhamos vitórias, inclusive sobre a nossa natureza, sobre as lutas, as dificuldades que temos, as batalhas que travamos. Quero te pedir, Pai, que Tu realmente estejas conosco. Nos ajude a podermos controlar o nosso eu, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?